Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com Marcelo Zimit, CEO da L'Oréal no Brasil. Marcelo, tudo bem? Tudo bom. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Marcelo, eu trouxe 5 números, parte do último balanço da L'Oréal, parte de mercado de beleza, para discutir com você, tudo bem? Perfeito. No final, eu vou inverter o jogo. Eu vou fazer a pergunta e você me devolve com o número. Tá bom. Pode ser? Combinado. Então, muito bem, hein? Vamos lá. Nosso primeiro número é o seguinte: 41 bilhões e 200 milhões de euros, o equivalente a mais de 222 bilhões de reais, foi o total de vendas globais da L'Oréal em 2023. Dentro dessa grandiosidade, como o Brasil se encaixa e contribui com esse resultado? Então, primeiro sim, são muitos números, mas realmente mostra a força da companhia e também o grande potencial que existe no mercado de beleza global. E falando sobre números, assim, o Brasil é o quarto maior mercado do mundo de cosmética, né, que é talvez um número que nem muitas pessoas... Quarto maior mercado do mundo, né? Então, assim, realmente, quando falo isso, obviamente que para o Grupo L'Oréal, o Brasil é um país super estratégico, não só pelo tamanho do mercado e pela potência do mercado brasileiro, mas também pela diversidade desse mercado. Quando a gente fala sobre tipos de cabelo, o Brasil tem uma diversidade de tipos de cabelo que você não encontra em outro lugar do mundo. Tá. É a mesma questão de tonalidade de pele. Então, a diversidade do Brasil, somada à questão de biodiversidade que a gente tem também no nosso país, faz com que seja um laboratório a céu aberto para o Grupo L'Oréal. Então, não só é relevante, mas também estrategicamente é muito importante para desenvolvimento não só para o Brasil, mas também para outros países e regiões. E essa diversidade vem pelo nosso tamanho, né? Assim, pelo tamanho continental do Brasil é que permite ou que entrega essa diversidade toda. Então, a diversidade vem dois motivos. O Brasil é um país colonizado, né? E também um país que também, infelizmente, teve a questão também dos escravizados e uma grande miscigenação da população. Isso faz com que a gente tenha várias tonalidades de pele no Brasil e também tipos de cabelo, como eu falei. Tem uma gama de mais de 8 tipos de cabelo que a gente encontra hoje no Brasil, que talvez você não encontre em nenhum outro lugar do mundo. Então, essa mistura, né, que a gente tem, a mistura brasileira, você praticamente tem que desenvolver produtos que são muito específicos para cada tipo de cabelo, para cada tipo de tonalidade de pele. Então, para um grupo como o L'Oréal, que tem que desenvolver produtos, ou seja, que é um play para a gente. Então, não é só uma questão de tamanho, mas também de como o Brasil foi colonizado. E o Brasil serve de hub para a América Latina? Não só a América Latina. Tem vários produtos que a gente desenvolveu no Brasil, que hoje estão na Ásia ou que estão nos Estados Unidos. Então, na verdade, a gente tem 7 grandes polos de desenvolvimento, né, de R&I no mundo, que depois eu posso te passar alguns números Legal. Sobre isso. Mas o Brasil é um desses hubs. Então, ele, obviamente, que ajuda a desenvolver muita coisa para o Brasil, mas ele, na verdade, desenvolve para o Grupo L'Oréal no mundo. Então, hoje no Brasil, a gente desenvolve muita coisa para cabelo, muita coisa para pele, para raios UV, ou seja, proteção solar. O Brasil realmente é um país muito estratégico nesse sentido. Quer dizer, aquela história de era L'Oréal Paris, agora é L'Oréal Brasil e L'Oréal outros países, né? Exatamente. Muito bem. Segundo número para você, Marcelo. 18% foi o crescimento da L'Oréal no Brasil no ano passado, acumulando 4 anos consecutivos de expansão duplo dígito. Quais são os desafios para continuar entregando um resultado local tão forte? Eu sempre digo que talvez o desafio número 1 é entender o que está acontecendo com o consumidor. Né? Então, a gente tem uma obsessão gigantesca de entender o que está acontecendo no mercado brasileiro em relação a que o consumidor procura, o que ele quer, quais são as mudanças culturais que estão impactando as decisões de compra, também algumas questões econômicas, sociais que estão acontecendo no Brasil. Então, se você estiver muito bem ligado nessas tendências, o que está acontecendo, você é super assertivo na inovação que você traz para o Brasil. E a L'Oréal é uma empresa que ela é conhecida por isso, né? De conhecer muito bem e profundamente o consumidor, de trazer inovações que são valorizadas, o que é interessante para o consumidor, para a empresa e para os clientes também. Tá. Então, talvez essa seja a chave de sucesso para o futuro. E obviamente, com também a questão de canais, né? Porque a gente fala de produto, mas também a gente vê um crescimento de alguns canais como Pharma, o e-commerce, que também tem muita afinidade com essas marcas. Então, eu diria que talvez são alguns dos elementos que vão fazer com que a L'Oréal continue crescendo duplo dígito, começando pelo esse ano. Eu ia te perguntar justamente se canais são diferentes no Brasil de outros países. Então, a gente vê muita venda em farmácias, por exemplo, né? Não sei se tem tantas lojas especializadas no Brasil como tem lá fora. Tem uma diferença importante nesse ponto? Acho que quando a gente fala de alguns canais mais tradicionais, acho que não existe tanta diferença, né? Quando a gente fala, por exemplo, do canal Pharma, do e-commerce, acho que é a mesma coisa que acontece em outros países também, né? Então, o peso do e-commerce vem acelerando, o canal Pharma vem acelerando também. O que é interessante do Brasil, por exemplo, é a venda direta.
né? Então, o Brasil é um país de conexão emocional, né? É um país de sensualidade, onde a recomendação também de um amigo, de alguém, é importante para você fazer uma compra. Então, isso traz também um desafio, uma complexidade no Brasil, que a gente está tentando também trabalhar para conseguir conquistar também novos consumidores. Então, o Brasil tem as suas peculiaridades, que fazem com que o Brasil seja pouco diferente de algumas outras regiões do grupo, mas acho que isso é o que faz a beleza, né? Ou seja, nenhum país é igual ao outro e traz desafios locais, e a gente tem que enfrentar esses desafios de uma forma, aqui no Brasil, muito específica. Então, na parte de e-commerce, por exemplo, é uma ferramenta que a gente tem utilizado para crescer muito no Brasil, o canal Pharma também, e são canais super dinâmicos, a gente está navegando, então, nesse crescimento e liderando esse crescimento. E você, como CEO, tem países dentro do Brasil também para você cuidar? Países mais abastados, onde você vende mais e tem produtos mais sofisticados, e países em que o cuidado é diferente? Dentro do Brasil, a gente diz, né, que o Brasil tem 5 países dentro, né? Então, se a gente pegar as diferentes regiões do Brasil, até pelo mix da população, a nível de tipo de cabelo, tipo de pele, condição socioeconômica, número de filhos, etc. A gente pega 5 tem 5 mini Brasis dentro do Brasil. Tá. E isso exige, sim, que você tenha uma distribuição diferenciada, que você tenha um portfólio diferenciado e uma ativação de mídia também diferenciada. Então, a gente não tenta colocar todo mundo enlatado num único tipo de consumidor. A gente também tem que aplicar a questão da regionalização dentro do Brasil. E aí vai da sua sensibilidade da sua equipe para conseguir distribuir bem e fazer um mix de produtos para atender aquela região. Né? Exatamente. Ou seja, a gente, para uma determinada região, por exemplo, talvez no Nordeste, o tipo de pele, você tem que tomar um cuidado diferente do Sul, que é uma pele diferente da pele que você encontra no Nordeste. Então, o portfólio que eu vou estar ativando no Sul e no Norte do Brasil é diferente. E isso, quando eu falo ativando, seja desde uma exposição no ponto de venda, até quando que eu vou lançar primeiro um produto em alguma região, até que tipo de mídia eu vou estar executando naquela região. Então, eu posso ter uma embaixadora de uma marca diferente no Sul e no Norte do país. E, aliás, é importantíssimo, né? É a identificação ali com o local, né? De você colocar uma figura só, se não for global, né? Acho que global fica mais fácil você transferir. A gente sempre diz, né, que já não existe um padrão de beleza. Né? Na verdade, o que as companhias fazem hoje, a gente disponibiliza ferramentas para que o consumidor possa se sentir bem, né? Autoestima. Então, no final do dia, nosso objetivo não é enlatar ninguém ou falar que existe um padrão, você tem que ser assim. Muito pelo contrário. A gente tem que abrir quais são as possibilidades para que as mulheres e os homens se sintam bem. Muito bem. Você falou em R&D. O terceiro número é o seguinte. 1 bilhão e 300 milhões de euros, ou pouco mais de 7 bilhões de reais, foi o investimento mundial da L'Oréal em pesquisa e inovação. Qual é a parte que cabe ao Brasil nesse desenvolvimento e quais exemplos você pode dar? Então, eu comentei para você, o Brasil é um dos 7 centros, um dos grandes centros de inovação do grupo L'Oréal. Realmente, quando a gente para colocar isso e até colocar numa proporção de cifra no Brasil, né, a gente fala quase 8 bilhões de investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos é enorme. E talvez esse seja o grande diferencial da L'Oréal em relação a outros grupos. A gente jamais vai cortar investimentos em inovação e pesquisa, porque isso realmente diria que seria o cordão umbilical, né? O ponto central da L'Oréal e do crescimento da L'Oréal nos últimos anos como grupo. E sobre o Brasil, a gente nos últimos anos tem focado muito, a gente percebeu essa questão da mulher brasileira, não é uma emancipação, mas cada vez mais a mulher brasileira quer expressar a sua beleza. Tá. Né? Então a gente viu uma grande explosão talvez de cabelo cacheado, né, da questão de pele, qual a tonalidade para minha pele, eu quero um produto que sabe, seja transparente, que seja a minha tonalidade de pele. Então, posso utilizar 2 exemplos que a gente lançou. Primeiro, talvez na divisão de cosmética ativa, né, que a gente tem, que é beleza dermatológica, a nome da divisão, e a gente lançou um produto chamado Ultra Cover, de La Roche-Posay, que tem 5 tonalidades de pele, e é tentar educar a população negra no Brasil que sim, você tem que usar algum tipo de proteção, e sim, nós temos tonalidades para que você use esse tipo de produto. E também, junto com os laboratórios, a gente identificou que seria necessário mudar a nomenclatura dos produtos, porque antigamente a gente utilizava nomes, né? Então, pele morena, morena clara, morena escura, e a gente percebeu que isso, na verdade, de novo, não existe um padrão e você não pode encaixar as pessoas em cores. Que fantástico. Então, a gente mudou isso já há uns 2 anos, a gente começou a usar códigos numéricos. Tá. Então, existe peles de 1 a 5, e dentro de 1 a 5 existe 1.1, 1.2, que a gente faz com coloração. Então, a pessoa vai poder identificar e até misturar produtos para achar a tonalidade perfeita para a sua pele. Então, esse é um exemplo que foi feito no Brasil, que depois foi, obviamente, expandido a nível global. A gente também lançou com a marca Elseve. Elseve,
longo dos sonhos, ou dos sonhos, da linha sonhos, para cabelos cacheados. Então, com alguns produtos, por exemplo, era anti-travesseiro. Então, por quê? Porque a mulher cacheada não quer que o cabelo fique amassado. Então, a gente lançou alguns tratamentos para que o cabelo acorde realmente com o cacho que ela gostaria de ter. Então, e volume, exatamente. Então, que a gente não quer mais, né? Você não quer achatar, não é mais o cabelo chapinha, loiro, né? No Brasil, as mulheres hoje querem expressar. O cabelo já é uma grande forma de você expressar a sua beleza e a sua personalidade. Então, são 2 tipos de exemplos que a gente desenvolve no Brasil, são formas que são testadas no Brasil, e a gente sempre fala que se funciona no Brasil, funciona em qualquer lugar, porque as mulheres brasileiras são super, super exigentes em relação à tecnologia e performance de produto. Então não adianta ser bonitinho, tem que realmente entregar. E matéria-prima? Também no Brasil você consegue extrair alguma matéria-prima específica daqui e que leva para fora? Não, com certeza. Então, isso é um dos papéis também do laboratório no Brasil. Tá. Ou seja, a L'Oréal está cada dia mais focada em desenvolver o que a gente chama da Green Science, né? Que é através de ingredientes naturais, que não só é bom porque são ingredientes naturais, mas também por uma questão de ajuda a sociedade, porque você acaba desenvolvendo comunidades na extração de alguns ingredientes, obviamente de forma super responsável. Então, sim, o Brasil tem vários tipos de ingredientes que a gente hoje acaba exportando para o mundo inteiro. Muito legal. Aliás, a pandemia teve um ponto que foi o autocuidado, né? O autocuidado do homem e da mulher, se olhar muito mais. Isso se reflete? Você enxerga isso no dia a dia mesmo? Assim, o homem, principalmente, que se cuidava talvez menos, se cuidava com a pele, cuidava com o cabelo, passou a ser maior depois desse período de restrição? O homem, na verdade, a gente sempre fala que o homem sempre se cuidou, né? Então, basta você ir num vestiário de uma academia que ele tem o seu shampoo, tem o seu condicionador, ele tem o creme que ele vai passar no rosto, tem o seu desodorante e, de repente, pode ter até mais produtos. Tem o gel para depois colocar no cabelo, para quem tem mais cabelo, etc. Então, eu digo que o homem sempre se cuidou. Tá. Não necessariamente é uma coisa que é muito declarada, né? Então, até porque acho que a própria mídia, a gente sempre coloca mais... a gente, de uma indústria, sempre colocou muito mais mulher, né? Como uma pessoa que compra e utiliza a beleza, mas homem também utiliza. Então, aqui vem uma questão de... Obviamente que existem produtos que são mais voltados para o homem, existem vários produtos que são unissex, e a gente vai começar a ver cada vez mais na mídia homens também participando dos comerciais, porque existe esse mercado, existe esse consumidor, e a pior coisa que pode acontecer é quando o homem não tem algum tipo de educação para saber como usar o produto, e aquele produto que é super concentrado, como o Kerastase, ele pega da esposa, enche a mão e usa como um sabonete líquido no corpo, né? Então, e as mulheres ficam desesperadas com isso. Então, acho que tem todo um trabalho primeiro de chamar mais e assumir, né? Que nós homens sim usamos produtos de beleza para questões de autoestima e também de higiene. E a gente tem que também ser um pouco mais educado para saber como utilizar esse produto de forma correta, né? Porque senão a gente pode ter algum tipo de estresse domiciliar, digamos. Então, é nosso papel também, ou seja, querendo ou não, também L'Oréal salva casamentos. A gente tem que caminhar do... Muito bom. E você falou do mercado grande, você tem uma dimensão do tamanho desse mercado? No mercado que masculino? Masculino? A gente tem, talvez, proporcionalmente, eu diria que do 100% do mercado hoje, aproximadamente 30% a 35% é de consumidor masculino. Ele utiliza produto, né? Obviamente que se você comparar a população que é metade, você tem um potencial de melhorar. Então, eu não acho que é uma questão só de penetração e utilização de produto, mas eu acho que as mulheres hoje elas estão num nível mais sofisticado de produtos. Então, como que a gente fecha essa diferença, talvez de alguns pontos que ainda existem entre homem e mulher, mas também como a gente consegue sofisticar um pouco mais o uso dos produtos. Muito bom. É bem bacana porque quem veio aqui há pouco tempo atrás foi o Paulo Camargo, CEO da Espaço Laser. Ele falou também como que essa parte de depilação a laser tem crescido entre os homens e tem sido uma procura muito grande, né, desde a pandemia. Então, mas as mulheres, por exemplo, falam abertamente de laser. Isso. Agora, vai falar para um homem falar abertamente de laser, não fala. Então, acho que existem alguns tabus que a gente precisa quebrar e começar a falar mais. Mas acho que vai ser muito rápido isso, né? Acho que as mídias sociais também hoje estão ajudando a acelerar algumas quebras de alguns paradigmas e tabus. Muito bom. Quarto número para você, Marcelo. 1,4 vezes tem sido o crescimento da L'Oréal acima do mercado global de beleza. Por que a companhia tem conseguido rodar nessa velocidade? São produtos? São marcas? É a tecnologia? O que explica isso? Então, primeiro o que é muito interessante, porque se a gente fizesse voltar muitos anos atrás, a gente pega que existe uma constância no mercado de beleza no mundo, né? Que é sempre um crescimento entre 4 e 5, o que permite com que a L'Oréal sempre esteja muito perto de um duplo dígito durante muitos e muitos anos. Tá.
Acho que talvez o principal motivo que faz com que a L'Oréal esteja nessa vanguarda, primeiro acho que é o nosso portfólio, né, de marcas e de produtos. Então, hoje a L'Oréal ela praticamente atua em todas as categorias de beleza e em todas as faixas de preço. Seja com marcas globais, seja também com algumas marcas locais. Por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem Nied e Colorama também como parte do nosso portfólio. Então, primeiro que a gente tem um sortimento que é incrível. Acho que esse é o primeiro. O segundo ponto é todo esse investimento em tecnologia. Então, é uma empresa que a gente quer valorizar o mercado. A gente não quer simplesmente fazer volume. Então, para você valorizar o mercado, você tem que trazer grandes inovações. Tá. Então, você está em todas as marcas, categorias, grandes inovações. Eu acho que também uma das coisas que faz com que a L'Oréal cresça nesse ritmo também é a questão de responsabilidade. É uma empresa que a gente coloca o que a gente chama do extrafinanceiro tão importante quanto os dados financeiros. Então, questões de sustentabilidade, questões de diversidade, equidade e inclusão, etc., também criam uma conexão e um engajamento não só com os colaboradores, mas também com os consumidores. Então, se eu pegar alguns desses elementos, são super relevantes, somados a uma das bandeiras que a gente levantou nos últimos anos de que a L'Oréal ela não quer ser vista como uma empresa de beleza, mas como uma empresa de beauty tech. Tá. A gente acredita que o futuro da beleza é um futuro tecnológico também. Então, é um futuro que a gente fala é um futuro diverso, inclusivo, sustentável, tecnológico. E a tecnologia tem aberto muitas portas para a L'Oréal. Então, é uma empresa bem vanguardista nesse sentido, né? Então, se eu pegar todos esses elementos, eu diria talvez que uma das coisas que a gente tem como cultura é tentar identificar o que está por vir. E quando você identifica que tem alguma tendência, vai com toda a força. E depois a gente vai ajustando no caminho, mas é uma empresa que não faz muito piloto, deixa eu avaliar, deixa eu pensar. Vai primeiro, se deu certo, show de bola e acelera. Se deu errado, fail fast, né? Ou seja, ok, tentou, não deu certo, elimina e parte para uma outra aventura. Quando você chama de beauty tech, dá um exemplo. O que eu posso entender como, né, a L'Oréal está partindo mais para esse negócio tecnológico? Vou te dar alguns exemplos. A gente fez uma aquisição há poucos anos atrás de uma empresa chamada Modiface, você pode testar os produtos de forma virtual, que a gente chama de Virtual Try-On. Então, por que uma empresa de beleza... Realidade aumentada, né? Exatamente, realidade aumentada. Então, por que uma L'Oréal compra uma empresa de realidade aumentada? Né? Então, porque a gente acredita que realmente isso é o futuro, não só para uma questão de visual, mas também de saúde, porque você consegue fazer... Primeiro, você pode testar maquiagem, pode testar cabelo, inclusive... Para quem usa Teams da Microsoft, hoje você tem, dentro de um dos fundos de tela, você pode aplicar maquiagem de Maybelline não só para mulher, mas para homem também. Então, se você não teve tempo de se preparar para uma reunião, você vai lá e na tela mesmo você vai ter essa realidade aumentada e você vai mexer sua boca e você vai estar maquiado, homem, mulher, o que for. Demais. É demais. Mas também tem uma questão de saúde. Hoje você consegue identificar talvez algumas pintas que podem ter algum tipo de doença, você consegue identificar através de um scanning feito com esse tipo de ferramenta. Então, a L'Oréal fez isso, a gente vai desenvolvendo a tecnologia e depois a gente disponibiliza para o mercado. Então, hoje, concorrentes da L'Oréal podem comprar essa tecnologia também, ou podem utilizar essa tecnologia. Esse é um exemplo. Outro exemplo de tecnologia, eu digo toda essa parte de plataformas de e-commerce e venda direta da L'Oréal. Tá. Então, hoje o e-commerce na L'Oréal já supera a casa dos 25% a nível global de total das vendas. Então, isso também mostra. E se eu depois colocar todos os investimentos que a gente vem fazendo em tecnologia, na parte de pesquisa e inovação também é gigantesco. Então, a gente acabou de vir do CES, em Las Vegas, onde a empresa, que foi acho que uma das primeiras vezes no mundo que da feira, que é uma empresa de FMCG, ou de consumo, fez a abertura e foi a L'Oréal. Foi o CEO da L'Oréal falando assim, tudo que a gente está fazendo com tecnologia para, por exemplo, nas pias de profissionais gastarem menos água, serem mais responsáveis com uma nova ferramenta que a L'Oréal vai disponibilizar. Ou um secador que utiliza muito menos energia, porque ele é feito com uma luz ultra, não lembro qual que é a tecnologia exatamente, mas é isso. Acho que a L'Oréal no futuro é uma empresa que sabe que tem que desenvolver produto, mas também tem que desenvolver tecnologias para facilitar a vida do consumidor. Acho que esse é um pouco... Que legal. Além do shampoo que você vai ver ali com a marca L'Oréal, também pode ser o seu secador de cabelo L'Oréal e por aí vai, né? Pode ser o secador de L'Oréal, pode ser, de repente, alguma ferramenta se você tem alguma discapacidade e você não consegue aplicar um batom, talvez a gente vai te dar um tipo de material que você conseguir aplicar. A gente, por exemplo, quando a gente fala de Beauty Tech, a gente lançou alguns anos atrás com a marca Yves Saint Laurent a possibilidade de você fazer a sua próprio lápis labial. Então você recebia como se fossem as cores primas de lápis labial. Você ia para o seu telefone, você olhava o seu rosto e falava assim, eu tô com essa roupa, qual que é a melhor cor que ficaria? Você testa diferentes cores. E você... Aí essa maquininha faria o seu batom. Você tirava esse batom e você colocava numa caixinha para poder, inclusive, recolocar durante o dia. Uhum.
Então, assim, obviamente, quando você lança novas tecnologias, no começo elas são um pouco mais caras, porque é uma coisa muito disruptiva, mas a tendência é que no futuro a gente consiga fazer isso em grande escala. Já que você falou da venda pelo e-commerce, eu vou colocar o quinto número para você, Marcelo. 9% dos consumidores apenas compram produtos de beleza pelos canais digitais no Brasil. Ainda é um número pequeno em comparação com outros segmentos. O que explica essa resistência? É a resistência ainda? Eu não acho que a resistência, para mim, foi mais como o e-commerce foi criado no Brasil. Né? O e-commerce foi criado há alguns anos no Brasil, focado muito mais na parte de eletrônicos. Então, o consumidor brasileiro ele se acostuma, quero comprar um eletrônico, eu compro online. Depois teve uma segunda onda, que foi a onda do fashion, da moda, né? Então, vou comprar uma roupa, vou comprar um tênis, vou comprar algum outro tipo de produto. E eu acho que aqui nesse caso também é um papel da L'Oréal de ajudar a desenvolver esse mercado. E o que é incrível desse mercado é que quando a gente olha a quantidade de consumidores que compram online e que são consumidores que nosso público-alvo da L'Oréal, a gente fala de bilhões, ou seja, existem muitas pessoas hoje que compram online, que compram produtos de beleza, que são o nosso target, mas não compram beleza online. O que a gente chama de consumidores que são altamente com potencial de ser convertidos muito rapidamente. E são números assim, eu estou falando de bilhões e bilhões de reais. Então, acho que aqui vem um pouco mais o papel da própria indústria, aqui eu coloco responsabilidade também na L'Oréal, de como que a gente vai desenvolver esse mercado, né? E como a gente vai trazer mais consumidores para o e-commerce. Hoje a gente é líder do mercado de e-commerce, então a gente é líder desse 9%, a gente tem uma participação relativamente mais alta, inclusive, do que a gente tem no offline, mas a gente ainda tem um potencial gigantesco, não só para a L'Oréal, mas também para nossos parceiros. E não só do mercado que já existe, né? Tem um potencial de crescer penetração de algumas categorias no Brasil gigantesca. Então, acho que talvez uma das grandes alavancas de crescimento, não só da L'Oréal, mas do próprio mercado no Brasil nos próximos anos vai ser o e-com. Aí eu juntaria aí a realidade aumentada, né? Se você consegue fazer um teste ali, você pode até experimentar novos produtos, né? Então, mas esse é um ponto bastante relevante que a gente discute com alguns parceiros nossos de e-commerce. Ou seja, lembra que no começo eu falei para você um pouquinho sobre a questão de que o Brasil é um país de conexão emocional, onde beleza é felicidade, é sensualidade, etc. Não adianta querer fazer um tipo de negociação online fria. A gente tem que trazer experiência para o consumidor, né? Então, acho que o grande desafio que a gente tem junto no futuro é que a venda de cosmética não é transacional. Não é promoção 20%, compre 2, pague 1. Não é isso. Quero comprar uma coisa, eu tenho um problema, eu quero uma solução, eu quero me sentir bem. Testa o produto, olha o produto, recebe um pouco de dicas, fala com uma consultora online, etc., para você poder, então, fazer sua conversão. A gente não teria que estar discutindo o preço do produto, porque a gente está falando aqui de saúde, autoestima. Então, para mim, é uma questão, de novo, de ter essa parceria, mostrar que existe esse potencial. E a L'Oréal aí vem a questão de trazer toda a tecnologia, por isso que a gente se coloca como uma empresa de beauty tech. Se a gente quiser conquistar novos consumidores, é através de tecnologia e inovação. Não tem outro caminho. Muito legal essa observação sua, né? O apelo emocional, né? O apelo que você tem que ver e tá feliz para comprar, né? Você não vai comprar alguma coisa que você tá triste, né? Então faz todo sentido. E a gente vê que o nível de abandono de carrinho de e-commerce é gigantesco em beleza. Isso que a gente mostra também para os nossos parceiros. Fala assim, a pessoa foi até lá, mesmo sem experiência, colocou no carrinho, mas depois ficou na dúvida. Compro, não testei. Que faltou, né? E acaba indo depois comprar no offline, porque a pessoa não deixa de comprar. Mas então, assim, acho que esse vai ser um ano, talvez 2024, 2025, são anos que a gente tem que fazer essa aceleração junto com nossos parceiros de trazer essa experiência no online. Eu acho que isso, de novo, vai ser venda incremental para todo mundo. Acho que todo mundo vai ficar muito feliz. Consumidor, obviamente, os nossos clientes e a L'Oréal vai ficar mais feliz ainda. Muito bem, deixa eu mudar agora o formato aqui. Eu vou fazer a pergunta e você me traz o número, fechado? Bora. O melhor número a ser apresentado? Melhor número a ser apresentado? A gente falou bastante sobre negócio, talvez um número que seja muito legal para compartilhar com vocês. A gente faz algumas pesquisas internas de clima, né? Então, além de toda essa parte de estratégia, você falou, os números da L'Oréal estão indo super bem, a L'Oréal está crescendo e acho que o futuro é brilhante. A pergunta é a qual custo? Né? E quando a gente vê que 92% dos colaboradores da L'Oréal, especificamente no Brasil, têm um nível de engajamento altíssimo com a companhia e querem crescer na companhia, querem se desenvolver, acho que talvez esse é um dos números que deixa mais orgulhoso. Ou seja, a gente está fazendo certo, está crescendo e a gente tem um time que está super empolgado e engajado. E aí, engajamento você considera tanto o cara que está na companhia e quer crescer, como aquele cara que conversa com a marca, né? Nas redes sociais. Aqui é colaborador mesmo. Dos 3 mil colaboradores que a gente tem na L'Oréal no Brasil, 92% deles se diz que está super satisfeito de trabalhar na L'Oréal. Isso para mim é talvez um dos maiores indicadores que a gente possa ter de sucesso. Perfeito. O número que melhor representa a L'Oréal?
Tem que ser um número ou pode ser 2 números? Dá o primeiro e depois a gente faz o segundo, vai. Bom, o número que representa a L'Oréal, número 1. 1. Um quê? Número 1 do mundo. Número 1 do mundo. Esse é incontestável, Esse é esse é incontestável, imbatível. Então tem que vai falar. pro segundo número. Esse segundo número, acho que também é muito orgulho do Brasil, que são 65 anos de Brasil. 65 anos do Brasil. É uma história muito linda que tem no Brasil. Então, a empresa número 1 do mundo com 65 anos de Brasil. E já chegou no Brasil com fábrica, começou aqui com modo tradicional de uma multinacional, instalação própria, ou primeiro veio com importação e depois realmente se estabeleceu? Eu lembro como que foi no passado, mas assim, tem muitas companhias que ainda fazem isso hoje. Quando você vai para novos territórios, é sempre aquele famoso, deixa eu mandar alguém para explorar, né? Para ver o que está acontecendo naquele país, leva alguns produtos, vê se funciona, e obviamente que depois a L'Oréal começou a ter uma fábrica, tinha uma fábrica aqui no Brasil, depois fez uma aquisição, mostrou uma fábrica enorme também em São Paulo, que tem até hoje. Então, acho que é sempre assim, você vai alguém, e inclusive é muito tradicional. Eu tive falando uma vez com o CEO de uma outra companhia, que ele falou, cara, uma das coisas que a gente tem mais tesão é quando vai alguém para um novo território que a gente nunca foi, e a gente recebe a primeira nota fiscal. A primeira venda, né? E a gente enquadra e fala, olha, chegamos num país novo e depois de alguns anos você vê o faturamento, o crescimento da empresa. Acho que isso é um sentimento de empreendedorismo incrível. Muito legal, muito legal. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. O número importante que ninguém olha para ele. Essa é uma boa pergunta. Acho que talvez um número que as pessoas não sabem, e talvez é uma das grandes dúvidas que quando eu começo a falar, inclusive eu digo quando tem alguma roda em casa, né, de pessoas, eu geralmente fico mais com as mulheres do que com os homens. Acho muito mais divertido conversar com elas e, inclusive, até para pegar um pouco de dados de mercado. Eu diria que talvez nem todo mundo sabe que a L'Oréal tem 37 marcas globais. 37? Porque as pessoas falam assim, L'Oréal Paris, L'Oréal Profissional, Kerastase, mas se eu começar a te falar algumas marcas da L'Oréal, são 37 marcas e a grande maioria são marcas líderes, né? Então... Acho que isso é um número que as pessoas falam, 37 marcas, aí inclusive eu até tenho salvo no meu telefone uma foto que tem as 37 marcas, eu entrego para a pessoa falar que as pessoas não acreditam que Lancôme é de vocês, que Yves Saint Laurent é de vocês, que Ralph Lauren é de vocês, que La Roche-Posay, Vichy, CeraVe. Se eu começar a falar que marcas, eu vou ficar falando Niel, Colorama, né? Então, Maybelline, Garnier. Se eu me empolgar, eu vou falar um monte de marcas aqui para você. Mas acho que é super interessante, que mostra que é uma empresa gigantesca, ou seja, quando a gente fala dos 222 bilhões de faturamento, é também porque tem marcas que são incríveis. Espetáculo. O número que não sai da sua cabeça. Então, o número que não sai da minha cabeça é que 56% da população brasileira se autodeclara negra. Caramba. E acho que isso é um papel de como que a gente vai transformando a L'Oréal numa empresa cada vez mais brasileira, né? Porque, primeiro, por uma questão... inclusão, né? De inclusão, assim, eu sempre digo, né, que para uma empresa estrangeira estar no Brasil, a gente tem que respeitar o Brasil, né? E tem que respeitar a população. Digo Brasil porque a gente está hoje no Brasil. E se o Brasil é um país que tem 56% da população negra, a gente tem que ser uma empresa que satisfaz essa necessidade desse consumidor. Então... A gente falou um pouquinho sobre a questão de por que tem um laboratório no Brasil e por que investir tanto em pesquisa e inovação e por que o Brasil é tão importante. É por isso, ou seja, tudo que a gente desenvolver para a pele negra no Brasil, para o cabelo cacheado no Brasil e maquiagem no Brasil, etc. Primeiro é uma questão de respeito ao Brasil, é bom para a companhia porque a gente vai crescer, vai ser bom para o consumidor porque ele vai encontrar produtos que sejam específicos para ele, mas também acho que a gente pode inspirar outros países e outras companhias a atuarem de forma mais inclusiva. Muito legal. O próximo número vai ser? O próximo número, a gente tem uma obsessão que a gente vem discutindo muito, que é a questão da parte de desenvolvimento de produtos. Que 100% dos nossos produtos, as embalagens em curtíssimo espaço de tempo vão ser ou de materiais reciclados, ou hoje com só que eles se autodestruam na biodiversidade, então não tenha nenhum tipo de impacto no meio ambiente. Então, esse é um objetivo que a gente já traçou e vai ser muito, muito curto prazo. É desafiador? Acho que mais do que a questão do mindset em si, é muito mais uma questão de desenvolvimento de fornecedores. Tá. Né? Então, aqui vem um papel também importante da L'Oréal, que não é só uma questão de você definir uma meta e falar sobre a meta e começar a executar, mas também como você consegue impactar toda a cadeia. Né? Então, a gente falou sobre embalagem, mas, por exemplo, agora a gente já tomou um desafio que o ano passado era que 100% do transporte que fosse da fábrica para o nosso CD no interior de São Paulo fosse verde, ou seja, que a gente utilizasse algum tipo de biogás. E a gente fez isso. A gente já começou a traçar a próxima meta. Então, todo o meu inbound
já é feito 100% verde. Como que eu começo agora a chamar outros parceiros para que eu consiga entregar alguns clientes também com esse caminhão, que quando ele volta para São Paulo, ele volta vazio. Pô, podia trazer produto e já entregar um cliente também. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Então, a gente está constantemente nesse desafio de vamos crescer, mas também de forma responsável, inclusiva, e através disso utilizando tecnologia, obviamente. Muito legal. Eu achei que o próximo número que você vai me dizer, o próximo número vai ser, é número 1 do mundo. A marca, o Brasil como o país número 1 do mundo. Mas ainda não, imagino que esteja na sua cabeça, mas vai chegar lá, né? Então, número 1, a gente sonha com o número 1 o tempo inteiro, mas é isso que a gente sempre fala, que a gente tem que ter 2 grandes objetivos sempre, né? Obviamente, a gente tem os objetivos financeiros, a gente quer ser número 1, quer ser uma empresa que cresce, rentável, e a gente odeia ser número 2, isso com certeza. Mas também a gente não pode fazer isso sem responsabilidade. Então, eu acho que o 1 e o 100 são talvez os 2 números que eu sempre almejo. E no caso do Brasil, a gente sempre fala que talvez a gente tem que pensar em 3 números, será 1, 56, 100. 1,56, sei. Por quê? O 1, ou seja, obviamente continuar na liderança em tudo que a gente faz. 56 é a questão da população negra e parda do Brasil. Então, traz a questão de que o Brasil tem que ser um país que seja a inspiração do grupo em relação à diversidade e inclusão. E ao tempo de 100 é que a gente tem que ser 100% sustentável. Muito bom. Marcelo, obrigado, viu? Foi ótimo. Obrigado a vocês. Foi muito bom. E obrigado a você que nos assistiu, nos acompanhou por áudio ou por vídeo. Se você tiver curiosidade sobre a L'Oréal, entre no site da L'Oréal no Brasil, você vai conhecer todos os produtos, as 37 marcas, como o Marcelo contou aqui, e pode ver os números financeiros na L'Oréal Internacional, aí vai ser em inglês, o Relações com Investidores da empresa. Tá bom? Se você não segue o Neofeed nas redes sociais, pode ir em qualquer uma delas, estamos em todas. Um abraço e até a próxima!